Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal vai realizar amanhã a audiência pública sobre regras do Marco Civil da Internet. A intenção é discutir sobre duas questões importantes: a responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet por conteúdo gerado pelos usuários e a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial. Eu sou Rafaela Vivas e a audiência pública é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal decide que policiais rodoviários federais podem receber hora extra. Presidente do STF, ministra Rosa Weber, marca julgamento que vai analisar a legalidade do indulto dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. E ainda liberdade de locomoção. Técnico de enfermagem vai ser indenizado por ser impedido de deixar o hospital no intervalo para descanso e alimentação. O Supremo Tribunal Federal decidiu que policiais rodoviários federais podem receber hora extra. O caso foi julgado pelo plenário virtual. A repórter Evne Araújo traz outros detalhes. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação proposta pelo Partido Solidariedade. A legenda questiona trechos de uma lei de 2006 que impedem o pagamento de adicional noturno, horas extras e outras gratificações a integrantes da carreira de policial rodoviário federal. O Solidariedade sustentava que a adoção do regime de subsídio aos policiais rodoviários federais determinou o pagamento de parcela única do vencimento básico, gratificação de atividade por operações especiais e de atividade de risco. O partido argumentava ainda que a proibição de adicional noturno e de horas extras desrespeitava os direitos trabalhistas assegurados pela Constituição aos servidores públicos, violando o princípio da isonomia. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou em parte o pedido feito na ação. Ele determinou que as horas extras realizadas pelos policiais rodoviários federais sejam pagas mesmo que ultrapassem a quantidade do subsídio recebido. Mas Barroso entendeu que a categoria não pode receber adicional noturno para o exercício de funções inerentes ao cargo. Todos os ministros do STF acompanharam o voto do relator. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para o dia 13 de abril o julgamento que vai analisar a legalidade do indulto individual dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. O ex-deputado foi condenado em abril de 2022 pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e ao próprio STF. Silveira também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$ 212 mil. A decisão que suspende as reintegrações de posse em áreas indígenas na Bahia é um dos destaques do novo episódio do podcast Supremo na Semana. Confira na reportagem de Carolina Chaves. Em duas ações, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu as reintegrações de posse de terras indígenas por fazendeiros na Bahia. As terras em discussão estariam inseridas na terra indígena dos Pataxós. O jornalista Mauro Burlamac explica os processos. Pediam para suspender decisões do juiz federal de Teixeira de Freitas, na Bahia, que deu essa decisão de reintegração de posse para fazendeiros de imóveis rurais onde vivem grupos indígenas dos Pataxós. Né? E aí o que acontece? Elas não estão homologadas ainda, uma está demarcada e a outra em processo de demarcação, tá? Mas assim, está em discussão o processo, né? Então o ministro
cassou essa decisão, essas duas decisões do juiz de Teixeira de Freitas e suspendeu o processo. Outro destaque do podcast é a viagem da presidente do STF e do CNJ, a ministra Rosa Weber, à Amazônia, que visitou comunidades indígenas. A ministra garantiu a continuidade do julgamento do marco temporal das terras indígenas ainda no primeiro semestre deste ano. A consultora jurídica Gisele Reis explica como está o andamento do processo na Corte. É um recurso extraordinário que está, na verdade, em análise no Supremo Tribunal Federal. 2 ministros já votaram, o relator, e também o ministro Nunes Marques. E realmente envolve uma questão sobre a ocupação das terras indígenas, em especial o marco temporal, né, que deve ser observado para se conceder, né, a legitimidade dos povos indígenas que tradicionalmente ocupam essas regiões. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça entendeu que seguradora pode reter parte do valor do seguro DIO, modalidade de seguro voltada a executivos e administradores de empresas. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. A terceira turma do STJ decidiu que uma seguradora poderá reter parte do pagamento de indenização do seguro de responsabilidade civil DIO, que na sigla em inglês significa Directors and Officers, por haver expressa previsão contratual, incluindo a empresa na cobertura. O advogado Isley Dutra explica por que, neste caso, não foi aplicado o CDC. O seguro DIO é um seguro, no final das contas, de responsabilidade civil, que visa proteger o patrimônio pessoal dos gestores de uma determinada empresa, caso causem prejuízos, né, durante atos de gestão, ali, etc. À medida em que a empresa poderá ir buscar no patrimônio pessoal desses gestores, né, a recomposição dos prejuízos, esse seguro visa justamente proteger esse patrimônio pessoal dos diretores, dos executivos. No caso julgado, houve a contratação do seguro DIO e a empresa negociou sua inclusão no contrato mediante condições específicas para o caso de reclamações no âmbito do mercado de capitais. Após acordo em ação coletiva, a empresa pagou valores referentes a prejuízos causados a acionistas e ao mercado, mas não recebeu da seguradora o repasse do valor integral. Por isso, acionou a companhia de seguros na Justiça, requerendo a complementação da indenização securitária de mais de 6 milhões de reais. O pedido foi julgado improcedente na segunda instância sob o fundamento de que, com o endosso realizado no contrato, foi admitida a participação proporcional da empresa no sinistro. No recurso dirigido ao STJ, a empresa sustentou que, à luz do direito do consumidor, deveria receber o valor integral da indenização. Mas o relator, ministro Marco Aurélio Belize, pontuou que uma das cláusulas negociadas estabelecia o desconto de 10% do valor na indenização securitária devida à pessoa jurídica no caso de sinistro. O relator explicou que o STJ adota o posicionamento que privilegia a análise da vulnerabilidade do adquirente do produto ou do serviço para verificar eventual superioridade do fornecedor que justifique a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O advogado Isley Dutra explica por que, neste caso, não foi aplicado o CDC. Os seguros no Brasil têm a legislação própria e aí, dependendo de quem são as partes envolvidas, você rege sob o Código do Consumidor ou sob o Código Civil. No caso em questão, o segurado não, apesar de destinatário final, ele não era uma pessoa jurídica hipossuficiente frente à seguradora, ou seja, não haveria essa desvantagem técnica, essa hipossuficiência, como assim chamamos, frente ao fornecedor. Assim, a terceira turma afastou a aplicação do CDC no caso, tendo em vista que o segurado é pessoa jurídica com capacidade técnica suficiente. A Justiça do Distrito Federal condenou o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, ao pagamento de 5 milhões de reais por ofender o atual piloto inglês de Fórmula 1, Lewis Hamilton. O dinheiro será destinado a fundos de promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+. A decisão foi do juiz substituto da 20ª Vara Civil de Brasília. Ainda cabe recurso da decisão. A seguir, Marco Civil da Internet. Supremo Tribunal Federal faz audiência pública para discutir o tema. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já.
O Supremo Tribunal Federal começa a realizar amanhã audiência pública na Corte para debater a responsabilidade de provedores e a retirada de conteúdos ofensivos na rede. Em 2 dias, 47 expositores vão participar dos debates sobre o Marco Civil da Internet. O Supremo Tribunal Federal recebeu 91 pedidos de inscrição de representantes de instituições públicas e privadas, da advocacia e da academia, mas devido às limitações de tempo e de espaço, apenas 47 foram selecionados. Em razão do número de entidades habilitadas para expor na audiência pública, o encontro vai ser realizado em 2 dias. A audiência pública foi convocada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores de recursos que tramitam no STF. Os temas em discussão são a possibilidade de provedores de aplicativos por conteúdo criado pelos usuários e a possibilidade da remoção, a partir de notificação extrajudicial, de materiais que ofendam direitos, incitam ódio ou disseminam fake news. O tema 533, de relatoria do ministro Fux, trata do dever da empresa que hospeda a página na internet de fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar sem intervenção judicial quando for considerado ofensivo. Já o tema 987, de relatoria do ministro Dias Toffoli, discute a constitucionalidade de regra do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de publicações para responsabilização civil por danos causados pelos criadores do conteúdo. Bom, agora para repercutir o tema, eu converso ao vivo de forma remota com o pesquisador e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, Paulo Renan. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Paulo, que é especialista nesse assunto, se debruça há muito tempo, né, sobre pesquisas nesse ambiente virtual, e amanhã um debate decisivo, daqui a pouquinho também uma decisão também muito aguardada. Quais os impactos desse julgamento e a importância da audiência pública amanhã, Paulo? Uma ótima tarde, Rafaela e audiência. Esse é um tema muito aguardado nos debates de direito digital no Brasil já há bastante tempo. Inclusive, um dos processos trata do Orkut, né, uma rede social que já nem existe mais, mas a questão jurídica, né, que está em debate continua sendo muito relevante e, com certeza, a audiência de amanhã vai poder oxigenar o Supremo, trazer vários insumos para que os ministros e ministras possam, né, proferir suas decisões de forma mais bem harmoniosa com a natureza da internet e os anseios da sociedade. Paulo, como é que funciona hoje na prática? Os provedores são responsabilizados pela publicação de conteúdos sensíveis, mas eles precisam ser notificados por uma decisão judicial. Isso demora, enquanto isso o conteúdo está ali nas redes, é assim? É muito burocrático. A gente tem, no Marco Civil, a gente tem uma separação entre provedores, né? Empresas que oferecem a conexão, empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, elas são os provedores de conexão. Essas estão absolutamente livres de qualquer responsabilidade. Por outro lado, a gente tem as empresas que oferecem os serviços online, e aí que vão desde, enfim, bate-papo, mensageiros instantâneos, redes sociais, armários virtuais, e, enfim, são incontáveis serviços, né? Serviço de direcionamento no trânsito, ou pedido de comida. Todas essas são provedoras de aplicações. Para essas empresas, o Marco Civil diz que elas só passam a ser obrigatoriamente responsáveis na medida em que houver uma decisão judicial. Sem uma decisão judicial, elas não respondem por nenhum tipo de dano, a não ser, repito, subsidiariamente, depois que um juiz disser, olha, esse conteúdo aqui ele é ilegal, ele precisa ser indisponibilizado, removido, etc. E aí, se a empresa não fizer nada em função da decisão judicial, aí ela assume a responsabilidade. A gente tem 2 exceções hoje valendo. A primeira são materiais de intimidade, né, privados, e que sejam circulando sem autorização das pessoas envolvidas. Aí não precisa de decisão judicial. Basta avisar a plataforma, a pessoa que está na imagem, ou um representante legal, um advogado, um pai, no caso de um adolescente, por exemplo, a plataforma passa a ser obrigada a remover a partir dessa notificação, ou as questões de direito autoral que ficaram de fora
do Marco Civil da Internet no que tange a essa responsabilidade civil. Paulo, eu sei que você tentou se inscrever para a audiência pública amanhã. São 47 organizações, entidades, né? E 52 pessoas estão inscritas para falar. Se você fosse ouvido amanhã aqui na mais alta corte do país, na sua avaliação, esse artigo é o 19, salvo engano, do Marco Civil, ele deve ser inconstitucional ou não? E por quê? Porque eu acho que pelas decisões liminares monocráticas que a gente observa dos ministros, parece que já há uma tendência aí, né? Em agilizar a notificação à empresa para que a retirada do conteúdo sensível seja feito mais rápido. Qual a sua avaliação? Enfim, até uma questão importante, né, para a audiência, para quem assiste aqui o Jornal da Justiça entender, que a audiência de amanhã e da quarta-feira, ela não é uma sessão de julgamento. Então, a abertura que se faz nesse momento é mais para o Supremo entender o contexto, né? A defesa mais veemente de ser ou não ser constitucional o artigo, o melhor momento dela é na sessão de julgamento, que ainda não tem data, provavelmente vai ser no segundo semestre. Mas, de qualquer forma, para não fugir da pergunta, eu, como alguém que trabalhei ativamente na elaboração do anteprojeto que foi enviado ao Congresso Nacional, eu defendo a completa constitucionalidade do artigo 19, inclusive porque a discussão que se faz na própria ação de declaração de inconstitucionalidade, né, nos recursos que são colocados e nas decisões que vêm dos tribunais de justiça, é de que o Marco Civil não atende a leituras, né, de responsabilidade civil que estão no CDC ou que estão no Código Civil, mas não há exatamente uma contraposição ao texto da Constituição Federal, da Constituição da República de 88. Dentro do que cabe, a partir dos poucos aspectos da Constituição que estão definidos em texto, o legislador fez uma escolha, houve uma opção de se estabelecer essa dinâmica. Por quê, né? Qual que é o sentido dessa dinâmica? É evitar que as empresas tenham que julgar o que está certo, o que está errado, o que é lícito, o que é ilícito, o que pode ou o que não pode estar na internet. Obviamente, na situação que a gente vive, né, no Brasil pós 8 de janeiro, e com todas as questões de discurso de ódio, diversos aspectos de desordem informacional que marcaram a década de 2010 e marcam esse início da década de 2020, a gente gostaria muito que as empresas fossem mais ágeis. De fato, elas têm deixado a desejar. Mas o texto do Marco Civil não é um impedimento. A gente pode organizar a responsabilidade das empresas pelos conteúdos em obrigação, proibição e autorização. O Marco Civil não proíbe nem obriga, ele autoriza. E isso permite que as empresas sejam punidas tanto por eventuais excessos, remover conta de quem não deveria, e há decisões nessa linha, quanto por omissão, né, por deixar de agir à luz dos seus próprios termos de uso. Então, se a empresa diz, aqui não vai ter um conteúdo, e tem aquele conteúdo, e ela mantém aquele conteúdo, ela pode ser processada com base nos seus próprios termos de uso, e isso acontece, né? A questão também é muito sensível, porque a gente tem política envolvida, economia envolvida, soberania nacional envolvida, e a questão jurídica técnica da constitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal não é só uma corte jurídica, ele é também uma corte política. Vai ser uma situação bastante complexa e com certeza a corte vai estar à altura dessa riqueza de detalhes aí e aspectos. Certamente, você com certeza está à altura disso tudo e colocou as coisas no seu devido lugar. Realmente, eu já aqui me antecipando, a constitucionalidade ou não é só no segundo semestre, mais para frente, se é que o Supremo vai pautar essa questão no segundo semestre. Amanhã são os debates, certamente todos os atores envolvidos no processo vão contribuir demais também, porque como Paulo bem colocou, a questão é complexa. Muito prazer mais uma vez em bater um papo contigo, em te receber aqui, Paulo Renal. Um abraço, boa tarde, até a próxima. Um abraço, Rafaela, e quero pedir licença aqui para destacar a participação do ministro, né, dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, a única pessoa negra que vai ter a oportunidade de falar nessa audiência e com certeza vai trazer os aportes necessários para as questões de discurso de ódio, racismo, que são também uma pauta bastante importante nos dias de hoje. Muito obrigado, uma ótima tarde a todo mundo. Para já adiantar que nós vamos transmitir ao vivo, viu? A TV, a Rádio Justiça, YouTube, faremos a transmissão ao vivo aqui, acompanhe, viu, Paulo? Tchau, tchau, boa tarde. Estarei acompanhando, com certeza. Obrigada, tchau. A seguir, conciliar é legal.
Conselho Nacional de Justiça realiza amanhã a cerimônia de premiação. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça realiza amanhã a solenidade da 13ª edição do Prêmio Conciliar é Legal. O programa do CNJ tem o objetivo de reconhecer e estimular iniciativas para solucionar conflitos de forma consensual. Quem tem os detalhes e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa edição do Conciliar é Legal tem duas categorias, de boas práticas e de produtividade. Na categoria de boas práticas, serão premiados um tribunal, um magistrado ou uma magistrada, conciliadores e mediadores, uma instituição de ensino superior e também os responsáveis por iniciativa que promova a mediação e conciliação extrajudicial. Também serão premiados aqueles que viabilizaram soluções de demandas complexas ou coletivas de forma consensual e também um advogado. Já na categoria de produtividade, vão receber os prêmios um Tribunal de Justiça Estadual, um da Justiça Federal e um da Justiça do Trabalho, que se destacaram pelo volume de audiências realizadas e também de processos solucionados. A solenidade de entrega de premiação está prevista para amanhã, durante a sessão do Conselho Nacional de Justiça, que está marcada para começar às 9h30 da manhã. Rafaela. Obrigada, Carol, pelas informações mais uma vez. Tchau, tchau. Um técnico de enfermagem de Nilópolis, no Rio de Janeiro, vai ser indenizado por ser impedido de deixar o hospital no intervalo para descanso e alimentação. Ao rejeitar o exame do recurso da empresa, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a conduta fere o direito à liberdade de locomoção. As informações com Evne Araújo. Na reclamação trabalhista, o enfermeiro alegou que o hospital não oferecia local adequado para os empregados dormirem. Além disso, eles não podiam deixar a empresa nos intervalos, que duravam 1 hora. Segundo o relato, os profissionais tinham de descansar no almoxarifado, em cima de papelões no chão. Na defesa, a empregadora sustentou que não tinha a obrigação de fornecer ambiente de descanso e negou que os trabalhadores fossem impedidos de sair da unidade. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença de primeiro grau que, com base em depoimento de testemunha, considerou comprovado que a coordenadora proibia os empregados de saírem do local nos intervalos. Com isso, condenou o hospital ao pagamento de R$ 4.000 de indenização. No recurso ao TST, a empresa insistiu que não havia impedimento, apenas uma orientação por questão de segurança, já que a região é supostamente área de risco. Para o relator do caso, na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, a conduta fere o direito à liberdade de locomoção e extrapola o poder diretivo da empregadora. O colegiado, por unanimidade, acompanhou o relator. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisam em plenário virtual a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, referente às eleições de 2016. Esse é apenas um dos processos que estão sendo julgados na sessão, que fica aberta até a próxima quinta-feira, dia 31. O plenário virtual garante o debate de ideias e agilidade na tramitação de processos do TSE. A repórter Mariana Fabre explica como funciona. Você sabe como se chega a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Como os processos são analisados e debatidos pelos ministros? Bom, além da reunião presencial todas as terças e quintas-feiras aqui no plenário do TSE, os ministros também participam de sessões online de julgamento. É o chamado plenário virtual. Funciona assim. O processo é cadastrado no PJE, Processo Judicial Eletrônico. Nele, a relatora ou relator coloca a proposta de decisão e, a partir daí, os outros ministros têm até 5 dias para examinar a matéria e votar. Tudo isso no sistema online mesmo. As sessões virtuais têm discussão. As sessões virtuais
onde nós colocamos e julgamos por meio eletrônico, cada ministro analisa detalhadamente, destaca, quando há necessidade, traz ao plenário exatamente para que possa haver essa discussão e o reajuste de votos. As sessões eletrônicas de julgamento são realizadas semanalmente, começando sempre às sextas-feiras. Durante o período eleitoral, sessões extraordinárias podem ser convocadas pela presidência do TSE. Por tramitarem de forma online, é possível acompanhar no site do TSE os processos a serem julgados. No portal é só ir na parte onde está escrito Sessões, embaixo das notícias do TSE, e clicar em Pauta. Depois é só escolher Pautas de Julgamento e pronto, você já pode acompanhar a sessão virtual. Amanhã, dia 28, a Comissão TSE Mulheres e a Escola Judiciária Eleitoral, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, promovem o 3º Encontro das Magistradas Eleitorais. O encontro reunirá ministras, magistradas, desembargadoras e juízas que atuam em cortes eleitorais de todo o país. O objetivo é dar sequência a debates sobre a participação feminina na justiça eleitoral. Bom, a programação conta com oficina sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e um painel sobre a perspectiva de gênero na justiça eleitoral. O evento deve começar às 10 horas da manhã e será realizado no Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.